Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio. Mais um episódio, olha só. Quem diria que eu ia conseguir fazer mais um, né? E tô tentando fazer um por semana. Acho que por enquanto um por semana tá bem tranquilo. E hoje a gente vai falar sobre mudanças, né? Coisas que a gente não tem controle, as mudanças da nossa vida, do dia a dia. E como que isso afeta a nossa vida, né? Porque mudança mesmo é uma coisa constante. Você estar vivo já quer dizer que você já está mudando. As células do seu corpo literalmente não são as mesmas do que há alguns minutos atrás. Então, tipo assim, acho que um bom significado para a vida é a questão seria mudança, né? Mudar é viver. Acho que isso é uma coisa assim meio que fixa, né, do conhecimento mais geral. E aí hoje eu não lembro como é que eu gravei da outra vez, mas eu decidi botar a câmera assim, virada pra cá, porque da outra vez eu botei bem aqui a câmera, e aí como eu tô com os meus bichos aqui, a gata geralmente pula aqui em cima pra ficar perto de mim, e eu tô com medo dela derrubar as coisas, até meu café eu botei aqui também na frente. Pausa pro café. E aí, esse é um pedacinho aqui da minha sala, minhas coisinhas. Aí vocês devem estar perguntando, o que a Lady Gaga tá fazendo ali atrás? Essa imagem aqui da Santa Lady Gaga, eu fiz para decorar aqui minha casa no dia que teve o show da Lady Gaga, né, em Copacabana. E aí eu chamei alguns amigos aqui para casa, e aí eu quis fazer uma decoraçãozinha, fazer tipo uma festinha, sabe, temática. E aí eu imprimi várias imagens dela, né. Tipo, eu encontrei um site que faz essa separação já automático. E aí eu imprimi aqui em casa mesmo, cortei, juntei os pedaços e colei na parede. Botei uns balões e tal. Mas desde quando terminou, eu fiquei com muita pena de tirar ela da parede, porque ela tá tão bonitinha. Tá muito legal e deu tanto trabalho pra tirar e jogar fora, sabe? Eu deixei ela aí. E aí, nossa senhora, um ônibus e um caminhão agora passando aqui em frente. E aí, e aí eu fiquei com pena de tirar ela, e agora ela faz parte da decoração da minha casa. Tô dizendo, ó. Ela subiu literalmente em cima do meu computador. Minha princesa. Você quer ficar perto do papai? É? Eu amo demais essa minha bebê. Essa é a Lana. Oi, pessoal, eu sou a Lana. A Lana Del Chama, uma homenagem a Lana Del Rey. Pronto, filha, fiquei. Falando um pouco sobre mudanças, né? Tipo, mudanças podem ser uma coisa meio complicada para algumas pessoas, porque algumas delas, ou a maioria, ou tipo, acho que é quase que um senso comum, quando você pensa em mudar, logo você pensa em incômodo, né? Geralmente mudanças são vistas como complicadas, como perder alguma coisa confortável, alguma coisa que você já está acostumado, perder rotina, mudar de trabalho, mudar de cidade, de casa, de relacionamento. Geralmente, quando você para pensar um pouco nessas mudanças, elas são acompanhadas de incômodo mesmo, né? É um negócio assim bem complicado, tipo, ai meu Deus, vou ter que mudar de trabalho de novo, o incômodo que isso vai me trazer para procurar outro emprego, o estresse, vou me mudar de casa, toda a preocupação, o estresse com mudança, vou mudar de relacionamento, todo o sofrimento com o término. Tipo, geralmente as pessoas veem a mudança como algo não muito legal,
geralmente a mudança em si é pouquíssimas vezes vista como algo bom, né? Tipo, a não ser quando você fala de coisas ruins que tem que ser mudadas, e aí vem esse aspecto bom da mudança, mas a mudança por si só, assim que você pensa em mudança, pelo menos pra mim, automaticamente já vem uma sensação meio de desconforto. Eu acho que mudança e desconforto, na maioria das vezes, e eu acho que para muitas pessoas também é quase que um sinônimo, porque elas meio que andam juntas, né? Mas à medida que você vai vivendo, né, a vida, à medida que você vai passando os dias e tal, à medida que você passa também por muitas mudanças, você acaba percebendo que, na verdade, a mudança não é sobre perder, ou sobre incômodo, ou sobre deixar de ter. Mas eu comecei a enxergar a mudança, na verdade, como algo para ganhar, sabe? É sempre. Você sempre vai ganhar alguma coisa. Nem sempre vai ser algo bom, algo que você queria, mas na maioria das vezes vai ser algo que você precisa, né? Tipo, algo que você precisa passar, algo que você precisa viver, algo que você precisa experienciar, né? Para aumentar o XP aí na sua evolução humana. Pausa pro café. Tomar antes que esfrie. Há uns dias atrás eu fui para um show com o meu namorado. A gente foi pro show do Rubel, ou no caso Rubel, como ele gosta de falar, que ele até comentou no show. E aí, lá naquele momento, eu acabei, tipo, em meio às músicas, em meio aquela sensação diferente de ver um show num teatro. Eu acho que eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que eu fiz. E eu percebi que, caramba, há um ano atrás, nada disso existia. Tipo, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso há um ano atrás, sabe? Eu nunca imaginei que eu estaria ali, eu nunca imaginei que eu conheceria aquele artista. E eu conheci o Rubel por conta do Helder, né, que é meu namorado. Ele que me apresentou, acho, e eu gostei bastante. Tipo, é um estilo musical gostosinho de ouvir, bem romântico. E ele é muito fã do Rubel, e aí eu comprei os ingressos do show e dei de presente para ele essa experiência. E nesse momento, a gente lá, nós dois juntos, eu percebi que, caramba, há um ano atrás eu não imaginei que eu estaria aqui com o Elter, eu não imaginei que eu estaria aqui em um show, eu não imaginei que eu estaria vivendo esse momento. E, sabe, isso me bateu de um jeito tão bonito, porque era uma lembrança que estava sendo criada ali no momento, né? Ao vivo, igual as músicas sendo cantadas ao vivo também. E aquilo só estava acontecendo, aquele sentimento bom, aquela lembrança gostosa, aquela experiência no show só estava acontecendo porque houve uma mudança antes, né? Algumas coisas mudaram antes para que aquilo pudesse acontecer. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse me agarrado à minha vida antiga, se eu tivesse me recusado a mudar, eu nunca ia estar ali, ouvindo aquela música, sentindo aquela energia. Se eu tivesse me apegado a sentimentos antigos,
esperanças duvidosas, se eu tivesse me apegado a falsas promessas, sabe? Até falsos sentimentos também, eu não teria a oportunidade de estar vivendo nada do que eu estou vivendo hoje. E aí veio a sensação de que a mudança é meio que uma música ao vivo, né? Ela só acontece ali no presente e você tem que estar lá para viver o processo. Eu achei bem legal essa comparação, né? E quando você para um pouco para pensar na vida que você está vivendo hoje, seja ela boa ou ruim, ela veio através de uma mudança, ou uma mudança simples, uma mudança brusca, pode ter sido uma mudança boa, pode ter sido uma mudança ruim, mas você também pode perceber que você tem o controle de quais mudanças você quer fazer na sua vida. Se você hoje está passando por necessidade, se você hoje não está tão bem no seu relacionamento, se você hoje também não está satisfeito com o seu emprego, qual é a mudança que você precisa fazer, sabe? Qual é a mudança que você está disposto a fazer? Qual é o momento da sua vida que você está disposto a criar com uma mudança? Às vezes a gente para pensar que as mudanças são coisas externas, forças externas, né? Às vezes a gente não controla. Mas a maioria delas a gente controla. Algumas sim, a gente não tem como controlar, mas a maioria a gente tem como controlar e até como criar, sabe? E boa parte da minha vida que está acontecendo hoje foi por conta de uma mudança que eu criei, né? Uma mudança que eu trouxe para a realidade e literalmente mudou minha realidade. E recentemente também, o Helder, que é o meu namorado, eu chamei ele para vir morar comigo. E isso também é uma grande mudança, tanto na minha vida como na vida dele. Não é uma coisa tão simples como parece, sabe? Chamar uma pessoa para morar com você, sabe? Dividir sua vida, dividir sua casa. De repente a casa não era só mais minha, a casa agora é nossa. As coisas, os enfeites não são só mais meu, agora são nossos. A forma que a geladeira era organizada antes, agora é diferente. Tipo, várias coisas mudou. Não foi só ele trazer as coisas dele pra cá e pronto, não. A gente muda a nossa rotina, a forma que eu tomava café da manhã é totalmente diferente agora com ele aqui. E tudo isso é mudança e a gente vai percebendo à medida que vai vivendo, sabe? E é muito bom também você viver as mudanças gostosas da vida. E essa tá sendo uma mudança muito gostosinha na minha vida, porque eu tava só em casa já há um tempo e ele vinha morar aqui comigo, dividia o espaço, dividia a vida. Tá sendo tão bom. Tá sendo tão bom porque agora eu tenho uma companhia para dormir, agora eu tenho mais tempo para ficar pertinho dele. A gente acorda juntos e toma café da manhã juntos todos os dias, antes dele sair pro trabalho. A gente conversa todos os dias, a gente troca muita experiência e, nossa, é muito bom estar ao lado de alguém assim, com uma energia tão gostosa, alguém que você ama tanto e te ama tanto de volta também. É muito bom. E essa é uma das mudanças mais gostosinhas que eu tô vivendo na minha vida atualmente. A vida, gente, ela é uma sequência de mudanças e nem sempre a gente sabe que tá passando por uma mudança. Às vezes elas são bem estrondosas, como ser demitido, terminar um relacionamento, perder um ente querido. E às vezes elas são bem silenciosas, que a gente não percebe que tá mudando. E aí depois de algum tempo a gente para e pensa, caramba, eu não sou mais aquela pessoa, sabe? E um erro que eu já passei por isso, né, cometendo isso, pensando dessa forma, e eu acho que muitas pessoas também, é o erro de achar que a gente vai saber lidar com as mudanças, né? De saber exatamente como a vida vai ser, de saber exatamente como se portar diante das situações, mas a verdade é que a gente nunca sabe. A gente nunca está preparado. A gente tem que só viver o momento, aprender
com as coisas que a mudança está trazendo de diferente, tomar as lições e se preparar para as próximas, né? As mudanças nunca são iguais, você nunca está preparado, a vida é muito surpreendente, de forma muito boa e de forma muito ruim também. E por mais que às vezes a gente tente resistir às mudanças, a verdade é que elas vêm de qualquer jeito. A gente não tem como controlar. Não tem mesmo. Não tem. É uma questão assim de não estar ao meu alcance, não tenho como controlar, vou ter que viver. Basicamente isso, se acostumar, vai se acostumando que depois o sofrimento pode ser menor. E mudança não pede licença, né? Ela só chega, muda os móveis de lugar, as cores das paredes, as pessoas à sua volta, os ônibus que você pega, as ruas que você anda, as músicas que você escuta. E de repente a vida já é outra. Talvez a sua vida tenha mudado intensamente de um mês para o outro. Talvez você acha, minha vida não mudou tanto desde o mês passado. A sua vida talvez nem pode ter mudado tanto, mas você não é mais a pessoa do mês passado, né? A gente vive uma constante sequência de experiências, então todo dia vamos nos mudando um pouquinho mais. E eu não vou mentir também para vocês que mudança dá um pouquinho de medo, né? Independente se ela é boa ou ruim, o que a gente não conhece, o desconhecido, gera insegurança e medo também, né? Mas sabe uma coisa engraçada? É que acho que as melhores coisas que eu vivi, tipo, de alguns tempo pra cá, sabe? De alguns meses atrás até hoje, as melhores coisas e as coisas mais bonitas que eu já vivi nesse período, elas vieram desse medo, sabe? Eu tive muito medo de tomar certas atitudes, de tomar certas decisões, e aí depois que eu tomei, isso me abriu portas para viver coisas lindas, coisas bonitas, coisas legais, inesquecíveis. Criei memórias incríveis, tive muita experiência com isso, me desenvolvi muito como pessoa. E escolher mudar intencionalmente é muito assustador. Você não sabe o que te espera daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. Tomar a decisão de sair do emprego, tomar a decisão de terminar um relacionamento, tomar a decisão de mudar de casa, tomar a decisão de qualquer coisa na nossa vida, sabe? É um poço de insegurança, um poço de incerteza. A gente nunca está preparado para o que vai vir. A gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. A gente tem esperanças que quando a gente toma essas decisões, a mudança seja boa, né? Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe e geralmente a gente tem muito medo de tomar essas decisões porque a gente tem medo de dar errado. Tem medo do desconhecido. A gente não quer enfrentar o que a gente não conhece. E aí por isso que tem tanta gente que continua na mesma situação de vida. Tem muita gente que, por mais que esteja incomodada, não tem coragem de mudar, não tem coragem de assumir responsabilidades, não tem coragem de ser mais ativo, não tem coragem de botar a cara a tapa, sabe? Acho que quando eu comecei a perceber que a minha vida só depende de mim para dar certo, eu tenho que enfrentar essas mudanças com medo ou sem medo. Eu tenho que tomar as atitudes e as rédeas da minha vida. E até dando um exemplo também da minha parte, quando eu aceitei que o meu relacionamento antigo tinha acabado, eu morria de medo. Gente, esse vídeo tá difícil de gravar, viu? A gata derrubando planta, a minha mãe chegando aqui do nada, enfim, cabaré. Mas vamos lá. Voltando ao assunto, trazendo um pouco da minha experiência, né? Tipo, um exemplo meu. Quando eu aceitei que o meu relacionamento passado tinha acabado, né? Eu morria de medo do vazio que ia ficar, da falta que ia fazer. Eu tinha muito medo de como que eu poderia superar esse relacionamento. E olha só, né?
O medo do vazio que eu tava sentindo ali no passado, hoje em dia tá totalmente preenchido com uma pessoa especial, com uma pessoa que me ama, que me trata bem, que é carinhosa, sabe? Preenchido de sentimentos muito bons. E eu tinha medo lá no passado, mas ter coragem para enfrentar esses medos e vencer e dar start na mudança foi essencial para eu chegar onde eu tô hoje aqui agora. E se você está passando por mudanças agora, tenta lembrar que essas mudanças não são sobre perder quem você era, sobre perder coisas na sua vida, mas é sobre se permitir ser quem você ainda pode ser. E a mudança, por mais incômoda que ela possa ser, ela é um convite, né? Um convite para viver o novo, para viver o inesperado. E a vida é isso, né? Ela não é estática, ela não fica parada, ela é uma eterna mudança, uma dança infinita, e a gente tem que aprender a dançar com ela, né? Conforme a música. E é isso. Esse vídeo, não sei se ficou um pouco longo, mas foi bem confuso de gravar. Estou muito feliz de ter gravado o segundo episódio. Espero gravar os próximos episódios. Como eu disse no vídeo anterior, se você tem alguma sugestão de assunto que a gente pode abordar aqui, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar fazer um videozinho legal sobre o assunto. Eu estou falando sobre assuntos mais pertinentes que estão acontecendo hoje em dia na minha vida, né? Que estão mais próximos da minha realidade. Mas a gente pode falar sobre qualquer coisa aqui. É um momento para a gente sentar, tomar um cafezinho e conversar. E eu estou muito feliz se você assistiu ou ouviu até agora. Eu acho que nesse momento que eu estou gravando, eu acho que eu ainda não postei o primeiro episódio ainda nas plataformas de áudio, né, como podcast. Só tá pelo YouTube. Mas em breve eu vou postar logo os 2 episódios. Espero que no máximo até o começo da próxima semana. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Se estiver vendo por alguma plataforma de áudio, já segue aí o podcast, já adiciona seus favoritos e para não perder mais nenhum episódio. E comenta aí o que você gostaria de ver por aqui. Eu vou tentar trazer mais coisinhas legais e à medida que eu vou avançando aqui no projeto, talvez eu traga outros tipos de coisas também, além desses tipos de vídeo mais conversados sobre assuntos da vida, né? E se esse vídeo, se esse áudio fez sentido para você, se você conseguiu absorver alguma coisa dele, fica por aqui que a gente vai conversar mais sobre as próximas mudanças que estão por vir na nossa vida, né? E talvez na sua, na nossa, na de todos. É isso, pessoal. Um beijão e até o próximo episódio. Mua.